Avaliação de risco de crédito. A área de crédito de uma factory securitizadora, ele é o coração do negócio. Mas antes da gente falar de como avaliar crédito de um cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, a gente precisa entender o significado de dar crédito, de conceder crédito, né? Conceder crédito é acreditar, óbvio, que o nosso cliente tem potencial de pagamento. Mas para isso, a gente precisa entender algumas variáveis. Eu sempre falo para os meus mentorados, antes da gente contratar as ferramentas, a gente precisa entender o significado por trás das ferramentas que vão dar para a gente dados para a gente avaliar se é um cliente de baixo risco, de alto risco, de médio risco e etc. Porque existem algumas variáveis. O que acontece com as ferramentas que coletam dados do cliente e te passa esse relato para que o analista de crédito interprete esses dados? Vamos falar do Serasa, né? E de algumas. O Serasa tem um motorzinho lá que ele vai lá na Receita Federal, ele bate e volta. A empresa está ativa ou não? Ele vai no Sintegra, bate e volta. A empresa está habilitada ou não? Ele vai no Semprote, nos cartórios, verifica se o empresário ali, a empresa, né, ou a pessoa física tem protesto ou não. Ele vai no Banco Central, vê se tem dívidas bancárias. E aí ele consolida essas informações onde o analista olha várias fontes de informações. Dados cadastrais, dados do negócio, do segmento, comportamento em negócios, que é aquela evolução de aquecimento, fornecedores, quem está consultando. E além disso tem outros dados de volume de negócio, história e liquidação. E outras ferramentas, tem várias outras fontes de informação, aonde ele tem um motor e com base nesses dados, ele põe lá as probabilidades desse negócio, dessa empresa, dessa pessoa se tornar inadimplente. Porém, existe no nosso mercado, é Brasil, né, pessoal? O tal dos fraudadores. O cara compra uma empresa do contador, né, que está lá na prateleira, a empresa tem 15 anos, põe ali um laranja, dá uma aquecida, paga 2, 3 boletos ali e tal, 2, 3 meses, o score está no teto, pega um inocente, um analista que não tem o traquejo do negócio, olha lá, cadastral ok, não tem restritivo, vou liberar crédito. O cara está emitindo o título frio para ele mesmo pagar. Por quê? Porque tem algumas anuâncias nesse negócio, que a gente chama de comportamento de negócio, né, aquecimento, etc, etc, que o analista precisa ter essa visão julgamental. Por quê? Porque as ferramentas de avaliação de risco, ela dá uma visão, né, probabilística, uma visão matemática, mas o analista tem que ter uma visão julgamental. Mas antes da gente ter essa visão julgamental, avaliar os dados, né, da empresa ou da pessoa física, a gente precisa dar 3 passos para frente. Primeiro, a sua operação de factoring securitizadora vai atender pessoa física ou vai atender pessoa jurídica? Se for atender pessoa jurídica, vamos separar em grupos. Vai atender MEI? Vai atender empresa de pequeno porte? Vai atender empresa de médio porte? Vai atender grandes empresas? Por quê? Para cada empresa também existe o comportamento, existe o faturamento, existe o segmento. Avaliar crédito de uma micro e pequena empresa, de uma MEI, por exemplo, é diferente de você avaliar crédito de uma grande empresa. Mas por quê? Por conta de vários detalhes. Como, por exemplo, uma empresa que fatura 10 milhões. O que é um restritivo de 10 mil reais? Não é nada. Uma MEI, o que é um restritivo de 10 mil reais? É muito comparado ao perfil de negócio. Tem outras anuências do segmento. Quando uma empresa de grande porte, você precisa olhar o balanço da empresa, precisa olhar a rentabilidade da empresa, o endividamento, se essa empresa tem dívida natural ou onerosa. O que é dívida onerosa? Banco, empréstimo. O que é dívida natural? Estoque, aumento de estoque. Quando você vai avaliar uma empresa de pequeno porte, ela não tem balanço, não tem nada. Então, quanto mais você tem informação de como avaliar crédito, mais preciso a sua operação se torna. Falando dos 3 passos para trás, existe uma coisa chamada política de crédito e normas de crédito. E é isso que eu ensino
para cada mentorado que faz a mentoria Método Tigre Branco. Não dá para você começar a sua operação, eu estou olhando para lá por causa do Instagram, simplesmente olhando ali o Serasa e as outras ferramentas. Você tem que construir a sua política de crédito. E essa construção da política de crédito tem várias variáveis, tá? Partindo de quanto que você vai dar de limite para cada cedente sacado, partindo de prazos que você vai estabelecer no seu negócio, partindo de princípios e segmentos que você vai atuar, tipos de operação, se é performado, se não é, quais são os dados relevantes para você aprovar o crédito do cliente e quais são os dados para você reprovar o seu cliente. Aqui eu chamo dos o que na minha operação e na sua é negociável e o que é inegociável. Na minha operação, se o cliente deve em factory securitizadora, ele deve no meu setor, ele está fora. A própria triagem já exclui ele. Eu não fico perdendo tempo com um cliente que não faz sentido. Ele já deve no meu setor. Independente se ele vende 100 milhões por mês, 200, não importa. Se ele deu problema no meu setor, ele vai dar problema para você. Dependendo do faturamento dele. Se o cliente tem liminar, querendo ocultar os restritivos, eu vou mais profundamente, vejo o porquê dessas liminares que também está fora. Ou seja, o que eu quero te ensinar? Que na mentoria Método Tigre Branco, a gente passa um conteúdo denso para que você tenha domínio de como avaliar crédito de pessoa física, pessoas jurídicas e todas essas variáveis. E acima de tudo, nós temos uma planilha de política de crédito, como você vai construir a sua política de crédito. Se você quer conhecer nosso trabalho, independente do Instagram, YouTube, fale com o meu time, agende uma reunião e participe da mentoria Método Tigre Branco, que já formou mais de 330 empresários no Brasil.